A pergunta dessa manhã é se o pecado que você tolera hoje pode te destruir amanhã. Já parou para pensar sobre isso? Nós temos um Deus justo, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então se nós não tivermos arrependimento no nosso coração, Deus que é justo vai nos trazer o salário que nós merecemos. Se nós não estivermos debaixo da redenção de Jesus Cristo, nós vamos pagar por esses erros mais cedo ou mais tarde, essa justiça vai chegar. Aqui no livro que você leu hoje, você percebeu que a casa de Davi ela começa a cair. Por quê? Por causa do que ele tolerava como pecado dentro do seu lar. Davi teve filhos e filhas, e um desafio muito grande acontece de abuso dentro da casa dele. Né, Absalão, ele vai fazer algo Amnon, desculpa, Amnon, ele vai fazer algo completamente abominável contra Tamar, e isso vai resultar em uma tristeza muito grande para a casa, mas ele também vai se voltar contra o seu pai. Todo pecado que você tolera, ele gera consequências. E aqui nós temos Deus mostrando que mesmo homens grandiosos, mesmo homens que são validados por Deus em momentos, podem, por causa do pecado, vir a cair em outros momentos. E a Bíblia, ela não esconde aquilo que é mal. Ela nos mostra a realidade e nos fornece dados sobre a vida dessas pessoas e detalhes sobre o que elas foram boas e ruins. O que mostra que a Bíblia não é um livro que tenta dourar a pílula para o lado que ela acha melhor, mas revela a humanidade da forma como ela é e também mostra o posicionamento de Deus em justiça ao longo do tempo e as consequências que isso tem. Então, eu sou o pastor David Carvalho, pastor da Igreja Jornada. Estou com você hoje aqui com o plano de leitura bíblica anual para que você nos acompanhe lendo a Bíblia e termine ela em um ano. Se você ainda não retirou o seu devocional semanal junto conosco, para que você possa acompanhar todas as séries de mensagens de 2026, esse ano transformador na jornada, eu te convido para participar. Bom, antes de nós lermos os versículos, é importante que você curta esse vídeo. Faz esse amor para a gente de curtir o vídeo, dá esse parabéns para nós que estamos aqui, eu reunidos. Mateus, você vai ficar feliz se a gente ganhar um like hoje? Sim. Tenho certeza que vai ser uma grande felicidade. Então, faz isso ali pelo Mateus hoje. Dá um like pra gente que vai ser muito legal. E compartilha com um amigo que também precisa entender que o pecado possui consequências. Compartilha com alguém que precisa também, junto com você, aprender o devocional diário todos os dias às 5:30 da manhã e assina o nosso canal para você não ficar de fora de nenhuma das novidades. Porém, em 2 Samuel capítulo 13 e 14, fala sobre esse momento fatídico na vida de Amnon, filho de Davi. Diz assim: porém, Amnon, ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, Tamar, a forçou e se deitou com ela. Aqui a Bíblia ela está falando sobre um abuso íntimo, um abuso de uma mulher. E a Bíblia não está escondendo ele, mas está mostrando que mesmo dentro da casa de um grande homem, a carnalidade, o pecado pode estar na vida dos seus filhos. Davi, de alguma maneira, falhou com o seu filho em lhe indicar um bom caminho, ou talvez ele tenha indicado um bom caminho e o filho escolheu o pecado. Mas mesmo assim, eu sei que você, como pai, talvez tenha noção de que existem coisas que você não tem como controlar na vida do seu filho, mas você tem como se posicionar após o que foi acontecido. E aqui, após o que aconteceu, Davi não faz nada significativo. Davi não pune de forma significativa. Davi não traz justiça de forma significativa. Então, Aminon, o que ele faz? Ele segue com a sua vida, ele foge dali, ele conquista outros homens, ele persuade outros homens e o pecado começa a se levantar por causa do pecado que foi tolerado. Todo pecado que eu tolero, ele começa a crescer a ponto de me matar. Então, em 2 Samuel 15:16, a Bíblia fala sobre a estratégia de Absalão ao manipular os exércitos para tomar o poder do seu próprio pai Davi. Davi agora teve que lutar contra muitos inimigos por causa que ele tolerou o pecado. O próprio filho agora quer tirar o reinado dele, enquanto vivo. Então a Bíblia diz em 2 Samuel 15:6, e Absalão furtava o coração dos homens de Israel, ou seja, estava roubando aqueles homens de um caminho reto para ser influenciado a tirar o trono do homem que eles viram lutar a vida inteira para se tornar rei e que foi recebido como rei de forma digna e honrada por tantos homens. Todo o caminho estava degringolando por causa que Davi tolerou o pecado. Então,
Aquilo que é importante nessa manhã, mais uma vez, é perguntar: você tolera o pecado na sua vida? Tome cuidado, porque ele vai crescer e ele vem a te destruir. Por fim, Davi fala isso ao perceber a rebelião que está acontecendo com ele, em 2 Samuel capítulo 15, versículo 14, demonstrando nesse versículo agora que nós vamos ler que o caos já havia se instalado. Então disse Davi a todos os seus servos, né, em alguns versículos à frente: levantai-vos e fujamos. Por que Davi está falando isso? Porque ele sabe que chegou num nível complicado. Então, Davi está tendo que fugir da própria casa, está tendo o trono tentado ser tirado dele pelo próprio filho, teve uma filha abusada. Por quê? Porque ele tolerou o pecado. E eu termino com uma frase de John Owen. Ele diz as seguintes palavras: o pecado nunca terminou onde começou, ele sempre avança. Então, o pecado não é algo que você contém, o pecado não é algo que você mantém seguro, ele sempre avança, ele sempre cresce, ele sempre se instala, ele é como um fungo que nunca para de crescer. O pecado, ele precisa ser lavado pela cruz de Cristo. Não há pecado tão grande que Cristo não possa perdoar, a não ser o pecado contra o Espírito Santo, você tentar impedir Deus de operar boa obra na tua vida, mas todo pecado que a gente comete nessa terra terrena, ela tem misericórdia e redenção em Deus. Então, nesse dia eu quero te convidar, receba Jesus no teu coração, pare de tolerar o pecado, diga: da minha geração não vai passar a bebedeira, não vai passar o vício, não vai passar a compulsão, eu não vou deixar ir adiante o roubo, eu não vou deixar os maus tratos, eu não vou deixar a avareza chegar na próxima geração. Rompa isso em você, diga: isso termina em mim. Eu sei que essa mensagem dessa manhã talvez ela tenha confrontado o teu coração, mas eu te convido para refletir profundamente de que Deus ele quer te proteger quando ele diz para que você impeça o pecado de avançar. Que você possa viver uma vida diferente de Davi nesse momento e que você tenha alegria, prosperidade com a tua família, uma vida abençoada com os filhos. Porém, não tolere o pecado. Que Deus abençoe grandemente a tua vida.